Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Cada homem, cada ser humano, Deus tem um plano maravilhoso. E Deus tem um plano acima de tudo o que nós não podemos pensar e imaginar. Deus tem um plano para nós. E nesse momento, não está abre nas Bíblias Sagradas, não está pega nas Bíblias na mão, não está encontra dentro de Bíblia Sagrada promessas e planos maravilhosos de Deus para com a raça humana, para com nós, para com as criaturas. Então, não te dá início ao nosso primeiro verso de hoje, que está no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, no qual está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra está falando que tudo nós não peca e nos está destituído ou nos está privado de glória de Deus. Quer dizer que pecado levando para longe de Deus. Pecado fazendo sair debaixo de proteção, debaixo de glória de Deus. Então, pecado levando para longe de Deus. Tudo nós não peca e tudo nós nos está destituído de glória de Deus. Tudo nós, sem exceção. Sem exceção de cor, sem exceção de raça, sem exceção de classe social. Tudo nós é pecador e tudo nós nos está destituído de glória de Deus. Por quê? Porque, queridos, Satanás induz o homem a pecado e torna príncipe desse mundo e leva todo ser humano a uma perturbação, impondo um jugo implacável do pecado sobre a raça humana. E assim, o pecado gera sofrimento, gera dor, gera doença e, última consequência, a morte. Então, o pecado tem trazido consequências drásticas para a raça humana. E assim, queridos, não pode ler também no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, no qual está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Assim, portanto, assim como por um só homem pecado entra no mundo, e pecado passa para todo homem, e todo homem está morre, porque todo homem peca. Nós é pecador, tudo está morre. Então, assim, a lista, as informações bíblicas sobre a condição natural do homem depois do pecado. Então, tudo nós é pecador, tudo nós não está morre, tudo nós não está sofre. Por quê? Porque tudo nós é pecador. Para um só homem entra pecado no mundo e pecado estende sobre todo homem, por isso todo homem está morre. Pecado corrompe e corrói o homem. O pecado separa o homem de fonte de vida, que é Deus. Tendo separado o homem de fonte de vida, que é Deus, o homem corrompe espiritualmente, moralmente e fisicamente. Agora, o que fazer? O pecado levando a essa condição. Coisa que mais que não faz. Ainda, a Bíblia está dando mais uma informação. Na Efésios capítulo 4, no verso 18. A palavra da fala no seguinte: os escurecidos de entendimento, alheios ou separados à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, por causa de entrar no pecado no mundo, não lembra que pecado corrompe, corrói a vida do homem, corrompe o homem espiritualmente, moralmente e fisicamente. E a palavra de Deus está dando essa informação que por causa de separação com fonte de vida, de separação com Deus, que o pecado causa na vida do ser humano, faz o quê? Que o homem torna-se obscurecido de entendimento, alheio ou separado ou ainda cortado de vida de Deus por causa de dureza de coração
e por causa de ignorância. Então, amados, isso te leva a pensar um bocado. Se o pecado foi tão ruim, tão devastador da raça humana, qual que deve ser a nossa posição? Mas Deus tem um plano maravilhoso. Que não esquece que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. É por isso que às vezes ou regularmente não te sente falta de motivação para coisas espirituais. É por isso que às vezes nunca crê nada com Deus, nunca crê aproxima de Deus, nunca crê um relacionamento com Deus. Por quê? Porque simplesmente o pecado, ou seja, não simplesmente, porque o pecado tem causado na nós essa separação com Deus. Horas que não te duvida sobre promessas de Deus, não te duvida sobre Deus, não te duvida sobre coisas, sobre Bíblia e outras coisas, sobre coisas espirituais. Lembra que isso te acontece na tua vida, na minha vida, na vida de outros, por causa do pecado que existe no seio da humanidade. Agora, às vezes não te pergunta, se pecado tem tanta influência, teve tanto impacto na vida de um ser humano, como é que pode andar justo na presença de Deus? Como é que pode libertar do passado? Como é que pode ser salvo? Essa é a grande pergunta. E outros pensam, já fazer tantas coisas mareadas no mundo, modo que pode livrar do passado. Amado, é justamente ali que Deus quer intervir. Porque pecado lançando numa situação em que de nós mesmos nunca pode sair. E Deus agora quer trazer de situação embaraçosa para que nós não podemos alcançar ou para que não podemos cumprir o propósito de Deus. Então o plano de Deus é o quê? A Bíblia te dá essa informação. Na Lucas capítulo 19, verso 10, não pode conferir, que está falando o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus manda Jesus Cristo, manda seu Filho para bem busca, para bem salva aquele que está realmente perdido. Agora uma pergunta é: será que alguma vez eu me sinto perdido? Será que alguma vez eu me sinto sem escapatória? Será que alguma vez eu me sinto meu pecado se te levou a contramão, contra a parede, levou num beco sem saída? Eu me sinto, mas sem Deus, meu está perdido? Não é por isso que Jesus Cristo vem para esse mundo, para bem busca e salva o que está perdido. Agora, aquele que é plano de Deus. O plano de Deus é salva o que está perdido. Um plano maravilhoso. São João capítulo 3, verso 16, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, que maravilhoso isso! Então Deus tem enviado o seu Filho para que tudo aquele que nele crê, que perde, mas que alcança a vida eterna. Certamente que todos nós não deseja viver, não deseja ter uma vida longa, não deseja ter a salvação. Então Jesus Cristo vem nesse mundo para que me não pode alcançar salvação. Agora, aquele que é o plano de Deus. Não lembra que o pecado tem corrompido o homem espiritualmente, fisicamente e moralmente. Então o plano de Deus é de trazer o homem à restauração, é de restaurar o homem espiritualmente, moralmente e fisicamente. E Deus deseja forma para si um povo. Deus deseja, restaura e forma um povo exclusivamente para Ele. Nos encontra no livro de Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27, que está falando o seguinte: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para que, ou seja, por ela, a fim de a santificar, tendo purificado com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Deus que restaura o homem espiritualmente, moralmente e fisicamente. E a Bíblia está dando essa informação de que Jesus Cristo, que entrega a si mesmo sobre a cruz a favor da raça humana, e que santifica e que cria um povo para ele mesmo. Então Deus deseja, o plano de Deus é fazer de nós um povo exclusivamente seu. Você está de acordo? Aceita esse plano de Deus? Aceita ser de povo de Deus? E ainda a Bíblia está dando essa informação. Jesus Cristo vai tudo nos pecados e ele leva isso sobre a cruz, para que nós não podemos ser sarado de tudo nas impurezas, de tudo nos males, de tudo nos pecados. Esse é o plano mais maravilhoso de Deus. E ainda a Bíblia está dando essa informação, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus tem esse plano de salvar, de levar-nos à salvação, e por isso Deus dá-nos graça. Está na Efésios capítulo 2, no verso 8. Ainda a Bíblia está falando o seguinte, na Deuteronômio capítulo 28, verso 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Esse é ali o plano de Deus. O plano de Deus é de fazer de mim, de Bó e de outros, de fazer de ser humano um povo exclusivamente seu, um povo santo, um povo para ser adoração, um povo que habita na reino do Senhor Jesus Cristo. Deus deseja que me faz parte desse plano. Deus deseja que nos entregue nosso coração na sua mão. Deus deseja que nos entregue a Jesus Cristo. Deus deseja que nos aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, para que nós não podemos fazer parte daquele povo que Deus também estabelece na serena. Agora, queridos, qual que é a boa decisão? Será que você integra no plano de Deus? Que o plano de Deus é fazer-nos ser um povo na serena. Não te aceita ser povo de Deus? Não te aceita esse plano de Deus? Onde Deus deseja que hoje nos entregue nosso coração. Por isso, queridos, que nos hesita, nos leva a Deus tudo nos cuidado, nos entrega a Deus nosso coração, porque Deus tem um plano maravilhoso. Esse plano maravilhoso é de restaurar o homem, fisicamente, ou seja, espiritualmente, moralmente e finalmente fisicamente. Quando Jesus Cristo volta para esse mundo para levar para ser um povo especialmente e exclusivamente seu, que Deus pode abençoar, que Deus pode acompanhar conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, antes de não terminar, nos faz uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, graças no terreno para proteção e vida, e também para as palavras sábias que me tem dado a nós, no nome do Senhor Jesus Cristo.